Uma carioca que passava férias com a família na Riviera Francesa está desaparecida desde a noite do ataque. Elizabeth Ribeiro é casada com um suíço, tem 3 filhas que nasceram na Europa. Uma delas, de 6 anos, morreu no atentado. Parentes brasileiros estão desesperados por notícias. Este foi um dos últimos vídeos enviados para os parentes no Rio de Janeiro. Júlia, de 4 anos, brinca com a bandeira da França no dia da final da Eurocopa. Ela, 2 irmãs e os pais estão em férias em Nice. Apresento vocês Kayla, Júlia e Kímia. São imagens feitas por Elizabeth Cristina de Assis Ribeiro. Ela é carioca, do bairro de Olaria, zona norte da cidade. Tem 31 anos e é casada com Sylvain, suíço há quase 10. A família mora em Yverdon, uma pequena cidade a 60 quilômetros de Berna, a capital da Suíça. A notícia do atentado na Riviera Francesa deixou as irmãs de Elizabeth em pânico. Ela tinha me falado assim, que ela ia para aquela cidade, ia estar lá naquele local. Eu imaginei ela ali, festa de rua é uma coisa que ela gosta muito. Mandei a mensagem, ela não me respondeu, eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa para ela não me responder. Mais tarde, a família conseguiu falar com o cunhado. Ele deu a notícia. Kayla, a filha mais velha, de 6 anos, morreu. Ele, a mais nova, sofreram alguns ferimentos, mas tiveram alta e agora buscam pela mãe das meninas. Ele disse que só viu assim, ela caída para um lado no chão, a menina para o outro, o socorro demorou muito a chegar e viram que botaram ela na ambulância e levaram, mas não sabe para onde. E só deu tempo dele puxar as 2 menores. A falta de informação só aumenta o sofrimento da família aqui no Brasil. A mãe e a irmã de Elizabeth moram na Suíça e tentaram embarcar para Nice, mas não conseguiram porque os voos estão suspensos. Neste sábado, elas seguem viagem de carro até a cidade francesa, em busca de alguma informação sobre o desaparecimento de Elizabeth. É muito difícil, a gente acha que nunca vai passar por uma coisa dessa. Infelizmente. Uma jornalista mineira em férias com o marido na Riviera Francesa, ainda emocionada, registrou em vídeo as impressões que teve um dia depois do ataque. O celular tocou minutos depois do atentado com a notícia que a família jamais esperava receber. A gente acha que essas coisas, esses acontecimentos são tão distantes para a gente acha que nunca vai acontecer com alguém próximo, né? Débora, 28 anos, a do meio dos 3 filhos de Dona Rosana, estava a poucos metros do atentado. Ela falou, mãe, o Mica, a mãe dela, gritou, corre, corre. E aí ela falou que só foi correndo, e ele correndo atrás, e pessoas também, assim, tremendo, e todo mundo gritando. Débora mora na Finlândia com o marido. O casal estava de férias em Nice e depois do atentado decidiu ir para a Itália. Por telefone nós conversamos com a brasileira, que ainda muito abalada, falou sobre o ataque. Nesse trajeto que a gente viu, tinha muita criança, muita família passando férias, assim como eu e meu marido, a gente está passando férias aqui, eles estavam passando férias e estão sem saber, voltaram para casa, vão voltar para casa sem um ente querido, sem um familiar. Hoje a jornalista publicou um vídeo na internet quando ainda estava no local do atentado. A gente estava bem ali atrás, viemos correndo nessa rua, você está vendo aqui, retrovisores quebrados, carros largados. Reviver esses momentos hoje aqui, passar pelo mesmo lugar segura e sem nada, sem nenhum arranhão, deixa o meu coração e o do Mica grato a Deus por esse livramento que a gente nunca imaginou que a gente pudesse experimentar e viver um dia. Autoridades revelaram que há turistas de todos os continentes entre as vítimas do atentado e chamaram atenção para a quantidade de crianças atingidas. A imagem que virou símbolo da tragédia em Nice. Das mais de 80 vítimas do caminhão que invadiu uma área destinada a pedestres, pelo menos 10 eram crianças e adolescentes. Mais de 50 estão feridas. Elas acompanhavam a queima de fogos em celebração ao Dia da Bastilha, uma tradição no país. O presidente François Hollande falou sobre esta face do ataque. Tem estrangeiros de todos os continentes entre as vítimas e muitas crianças pequenas, que vieram ver fogos de artifício e compartilhar um momento de alegria com as famílias e que foram mortas por um ato de crueldade. Um grupo de 28 alunos de uma escola de Berlim visitava a cidade. A instituição lamentou, mas não falou sobre o número de mortos.
A mídia alemã destacou pelo menos 2. Nos Estados Unidos foi confirmado um homem do Texas e o filho de 11 anos entre as vítimas. Eles estavam de férias. Segundo a professora Brad Copeland, era um garoto que vivia sorrindo, admirado pelos amigos. Um dia depois do terror em Nice, a organização internacional Save the Children, que defende os direitos das crianças, condenou o ataque. E as homenagens se espalharam pela cidade. Esse homem carregou um cartaz em que pedia: parem com os massacres. As nossas crianças estão morrendo nas ruas. O ataque em Nice, um dos lugares mais procurados da Europa, acendeu o alerta vermelho na comunidade internacional. Países do mundo inteiro também fizeram homenagens às vítimas. A correspondente Heloísa Vilela tem os detalhes ao vivo de Nova York. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Janine e Celso. O presidente Barack Obama disse hoje na Casa Branca que o ataque à França é um ataque contra o mundo inteiro. Em apoio ao país, o presidente americano pediu que a luta contra os terroristas continue. Ele também conversou por telefone com o presidente François Hollande e pediu aos americanos que continuem defendendo a liberdade religiosa. Na sede da ONU, aqui em Nova York, foi feito um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Com as bandeiras a meio mastro, na sede da União Europeia, também foi repetido o gesto. Já na Austrália, moradores de Sydney foram às ruas participar de uma vigília no centro da cidade. No Canadá, o prédio da Prefeitura de Montreal foi iluminado com as cores da França. Cores que, mais do que nunca, lembram que o mundo anda mesmo precisando de liberdade, igualdade e fraternidade. De Nova York, Heloísa Vilela. Obrigada, Heloísa. E paz também, né? Agora, a nossa série especial. No trânsito, a bicicleta é o meio de transporte mais frágil. Ciclistas e motoristas têm uma convivência nada amigável. E mesmo com o aumento de ciclofaixas em algumas cidades, os perigos ainda são muitos. O encontro entre dois jovens terminou em morte numa avenida do Recife. Caio estava numa bicicleta a caminho do trabalho. Porque ele saiu com toda a saúde, saiu rindo, se virou para trás e deu tchau para mim. Foi a última vez que eu vi meu filho, no dia do acidente. Ele tentou aproveitar o sinal para os pedestres. O semáforo estava verde para os automóveis. A motorista estava a 75 km por hora, bem acima da velocidade permitida, de 60. O juiz que analisou o caso atribuiu toda a culpa ao ciclista. Mencionou na sentença que Caio estava sem freio dianteiro na bicicleta. Como é que o juiz vê todos os documentos, vê a imagem, que ele teve acesso à imagem, e falar que a mulher é inocente e ele é o culpado, dizer que a bicicleta está sem freio? A disputa por espaço nas grandes metrópoles é dramática. Os mais frágeis fazem de tudo para tentar se proteger. Nem sempre é possível. Nesse jogo desigual, os ciclistas também violam a lei. Muitos deixam de usar os equipamentos de segurança, como o capacete. Transportam crianças sem proteção adequada. Desrespeitam a sinalização e fazem conversões proibidas. Este é o cruzamento de maior movimento de bicicletas no Recife. Um levantamento mostrou que quase 8% dos ciclistas passam por aqui nas calçadas, 20% na contramão e 23% na faixa do transporte público. É uma forma de manter distância dos automóveis. Como não tem estrutura cicloviária, quem anda de bicicleta corre o risco de ser atropelado, de sofrer um acidente, de ser vítima. Mas quando os ônibus aparecem, vejam só o perigo. Em São Paulo, foi nesta curva que outro encontro fatal aconteceu. Ele não teve o que fazer, não tinha para onde ele se defender. Gustavo estava perto de completar 20 anos de idade. Ele foi atingido pelo ônibus e ficou preso sob o veículo.
foi justamente na curva. Ele jamais pensou que ia deparar com o ônibus. Se fossem respeitadas as leis de trânsito, todas elas, a gente não precisaria de ciclofaixa, não precisaria ter sinalização para isso ou para aquilo, porque basta ter a consciência do que é correto e o que não é correto. Mas não quer guerra com ninguém. Uma Ghost Bike foi colocada para marcar o lugar de outra morte de ciclista. Quem costuma passar por aqui diz que pouco mudou depois do acidente. Logo depois do acidente do Gu, que o Gu faleceu, foram mais 2 ou 3 pessoas. Que morreram? Sim, que morreram. Atropeladas? É madrugada quando o Fabiano sai de casa. Para ele, o desafio é sobreviver fazendo um trajeto que começa na zona sul de São Paulo, onde as ciclovias são poucas. Ele tenta escapar da chamada fina educativa. E eu notei que você anda na faixa, né? Você ocupa a faixa. Tem que ocupar a faixa. Por quê? Para a própria segurança. Evitar a fina educativa. O que é a fina educativa? Fina educativa é quando você está num cantinho da via e o motorista faz de conta que não te viu. Quem anda de bicicleta não é obrigado a usar apenas as ciclovias. A lei brasileira permite o tráfego de ciclistas nas ruas. 1,5 metro. Essa é a distância que se deve manter da bicicleta, determinada pelo Código de Trânsito Brasileiro. Fabiano percorre 64 quilômetros por dia e tenta manter uma convivência pacífica no trânsito. Você encontra muito disso? Gente que, esse ciclista aí está ocupando o meu espaço? É comum? Tem bastante, principalmente quando você entra na frente de um carro, no farol. Se você não pedir uma permissão para o motorista, não cumprimentar, ele já vai achar que é um ciclista folgado. Em caso de conflito, quem está na bicicleta sempre perde. Em 2011, em Porto Alegre, um homem enfurecido avançou com o carro e atropelou vários ciclistas. Por sorte, ninguém morreu. O bancário Ricardo Neis estava ao volante e até hoje aguarda julgamento. Tem que respirar. Há 3 anos, outro caso grave. Um rapaz teve o braço decepado quando circulava na Avenida Paulista. O motorista, Alex Silbeck, que provocou o acidente, fugiu. Detalhe cruel, jogou o braço da vítima num córrego. Alex chegou a ser condenado, mas teve a prisão substituída por serviços comunitários e o pagamento de 50 salários mínimos. Quem já perdeu parentes no trânsito lamenta tanta irresponsabilidade. Tem que ser feito alguma coisa, porque a gente não quer que nem outra mãe, nem outra avó, nem outra irmã passe pelo que nós estamos passando. No Recife, uma empresa de ônibus resolveu treinar os seus motoristas de maneira bem educativa. Vocês observem que a bicicleta ela não vai cair, ó, tá vendo? Ó? O máximo que vai fazer aqui é balançar um pouquinho. Eles vão mudar de lado, ter a visão do ciclista. Já viu muito ciclista caído na rua? Já vi muito, já. Meus companheiros de São Paulo, teve 2 que teve atropelamento com vítimas fatais. Vejam agora, na prática, o que é uma fina educativa. Meu do caramba, velho. Neste ambiente controlado, não existe risco de atropelamento. Mesmo assim, eles sentem na pele o que o ciclista enfrenta nas ruas. Nossa, meu Deus. É uma experiência que impressiona. Ai, meu Deus do céu, já dá medo de ouvir. Agora, na distância obrigatória por lei. 1,5 metro, essa aí é a distância, né, que tem que passar, mínima. E o que vocês acharam da experiência? Já com vaga você se desequilibra, acaba caindo e acontecendo um acidente. Se não há espaço, reduzimos a velocidade em ponto de parar. O treinamento está dando resultados práticos. Desde que começou o curso, teve algum acidente envolvendo o motorista da empresa com ciclista?
posteriormente, depois de nós iniciarmos, não. A educação é um dos caminhos para pôr fim às disputas por espaço no trânsito, em que afinal todos saem perdendo. A motorista que atropelou o ciclista no Recife não quis comentar o acidente. Já a empresa de ônibus envolvida no atropelamento em São Paulo informou que tem colaborado com as investigações e aguarda a conclusão do caso. Pessoas com deficiência terão direito a pegar fraldas descartáveis de graça nas farmácias populares do país. O benefício antes era apenas para os idosos, mas foi ampliado por uma liminar da Justiça. Jonathan, de 4 anos, tem paralisia cerebral e precisa usar fraldas. São cerca de 130 unidades por mês. Uma despesa que pesa no orçamento da família. O pai está desempregado e a mãe não trabalha para cuidar do filho. Seria bem importante que a gente ganhasse essas fraldas, mas pelo orçamento mesmo, né? Tá muito difícil. Se viesse diretamente do governo, ia ajudar bastante nós. A decisão de que o governo federal distribua gratuitamente fraldas para deficientes foi do Tribunal de Justiça. A Advocacia Geral da União recorreu ao STF para tentar barrar a determinação. Segundo a AGU, a medida terá um impacto de 2 bilhões de reais por ano nas finanças públicas. Valor que seria equivalente a todo o orçamento atual do programa Farmácia Popular do Brasil. Mas o STF manteve a decisão. O benefício vai ser distribuído em lojas próprias e em farmácias privadas. Nesse caso, o governo federal faz o reembolso através do Sistema Único de Saúde. Em nota, o Ministério da Saúde diz que vai cumprir a decisão, mas vai recorrer ao plenário do STF. Felipe Vu, do tiro esportivo, pode conquistar o primeiro ouro para o Brasil já nas primeiras competições da Rio 2016. Hoje ele recebeu o uniforme que vai vestir caso ganhe a medalha. Agora sim, eles estão preparados. Anatomicamente falando, perfeita, a modelagem maravilhosa. Nossa, maravilhoso o uniforme. A equipe do tiro esportivo foi a primeira a receber a mala com os uniformes do time Brasil. Você chega hoje, vê toda a imprensa aqui, todo mundo, esse uniforme, essa festa, essa pompa toda, e já dá uma ideia do que vai ser os jogos na hora que a gente chegar na vila, na hora que estiver convivendo com os outros atletas. É uma emoção grande, é muito bacana. Mas o que eles querem mesmo é vestir a jaqueta do pódio durante os jogos. E como a primeira medalha das Olimpíadas sai do tiro esportivo no dia 6 de agosto, essa equipe pode estrear esse modelito. Líder do ranking mundial, Felipe Vu pode fazer o Brasil voltar a ganhar uma medalha na modalidade. Algo que só aconteceu há quase 100 anos com Guilherme Paraense. Eu estou muito focado nos meus treinos. Eu estou numa fase muito boa esse ano, então eu estou confiante e sonhando com os melhores resultados possíveis. Ele quis logo experimentar a jaqueta. Aprovou. Só faltou um detalhe. Faltando a medalha, né? A tocha olímpica, que está percorrendo todo o Brasil, hoje se despediu do Paraná. O revezamento percorreu mais de 200 quilômetros e começou o dia pela cidade de Fazenda, Rio Grande. Uma multidão saiu às ruas para acompanhar a passagem da chama olímpica. Depois seguiu para Araucária, onde muitos queriam registrar o momento histórico. A fisioterapeuta Camila Schellbauer trabalha com reabilitação de crianças deficientes e mesmo grávida de 9 meses, quis percorrer as ruas da cidade com a chama olímpica. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos, Rio 2016. Nenhuma organização terrorista reivindicou a autoria do atentado em Nice. Mas o perfil do motorista que avançou contra a multidão levantou uma questão: a dificuldade em prevenir ataques planejados por cidadãos locais. Mohamed Larouaej Burrell trabalhava como entregador. Tinha 31 anos, 3 filhos e várias passagens pela polícia por furtos e envolvimento em brigas de trânsito. Mas nunca apareceu nos radares dos serviços de inteligência europeus como um potencial terrorista. Em janeiro, ele foi preso por porte ilegal de armas. As autoridades francesas acreditam que o terrorista tenha se radicalizado na prisão. Mohamed morava neste prédio em Nice. Esta vizinha diz que ele era um homem calado, costumava sair de bicicleta e nunca conversava com ninguém. Há poucas semanas, ele recebeu permissão para dirigir veículos pesados. Ontem à noite, quando entrou na Promenade des Anglais,
que estava reservada a pedestres durante a queima de fogos, disse aos policiais que ia entregar sorvete. Mohamed é mais um entre milhares de jovens muçulmanos, filhos de imigrantes, originários de países do norte da África e do Oriente Médio que vivem à margem da sociedade francesa, alvos fáceis para a indústria do terror. A França, o país mais devastado pelo terrorismo nos últimos meses, procura explicações. A resposta pode estar numa pesquisa realizada por uma agência de segurança americana, que revela que 42% dos jovens muçulmanos franceses apoiam o terrorismo. Os chamados lobos solitários, homens que agem sozinhos, com poucos recursos, sem um comando direto dos líderes das organizações terroristas, são um grande problema para as autoridades. É impossível rastreá-los, saber quem são, quando e onde irão atacar.